voltando aqui no Hitler, nos traidores, né? Entregaram a Alemanha de bandeja. Então, assim, a gente estava lutando ainda. Depois eu vou construir essa história melhor com vocês, né? Mas o que aconteceu? O que o Woodrow Wilson tinha falado. Na verdade, os Estados Unidos teve uma visão bem progressista aí nesse momento, desses 14 pontos apresentados, mas na Conferência de Paz de Paris, né, entre os tratados que fizeram, prevaleceu a visão da França, principalmente, sobre o que fazer com a Alemanha. E isso vai gerar um sentimento de revanchismo agora na Alemanha. E o Hitler depois vai saber como usar isso a favor dele, né, e do projeto que ele tem de Alemanha, para tentar uma vingança, né? Não é à toa que ele tem orgasmos múltiplos, né? Em 1940, quando ele passa embaixo do Arco do Triunfo, é ali que ele queria estar, falando, vem, seus arrombados, bicho de bocu. Bom, guarda essa história aí para depois, tá? E o que acontece? Lembra da proposta da Liga das Nações? Aí os caras, vão fazer sim uma Liga das Nações. Faz a Liga das Nações. A Liga das Nações é a mãe da ONU, entendeu? A ONU depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui os caras fazem a Liga das Nações para tentar manter a ordem, a paz e tal. Mas não vai funcionar, porque a Liga das Nações vai ficar sem a grande potência do século XX, né? Que é os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Nós não teremos os Estados Unidos na Liga é difícil essa questão dos Estados Unidos no plural, né? Porque a gente fala os Estados Unidos e tal, e tem que ficar arrumando toda hora. Dane-se. Os Estados Unidos. Aí, cara, a Liga das Nações não tem os Estados Unidos. Como é que você vai garantir a paz mundial sem a maior potência mundial aí, né, em vários períodos do século XX? Então isso não acontece e existe um caldo de cultura sendo formado ali na Alemanha. A Alemanha vai se arrebentar, né, depois da Primeira Guerra Mundial, uma crise muito profunda, e dessa crise vai nascer um regime totalitário, que é o nazismo. E aí a gente já sabe um pouco dessa história. Moçada, ó, infelizmente eu tive que fazer mais esse videozinho aqui. Ai meu Deus, ver se eu edito, faço virar um vídeo só, é um rolo, porque é uma aula atrás da outra, não dá tempo de ficar editando. Mas, enfim, a gente põe aí, não tem problema. Parte 3, né? Parte 1, parte 2, parte 3, não tem problema. Ó, aqui é o seguinte, vamos lá. Importantíssimo, ó, o mapa da Europa antes da Primeira Guerra e o mapa da Europa depois da Primeira Guerra. Percebam aqui, ó, principalmente nessa região aqui dos impérios, ó, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, e aqui não pegou o Império Turco-Otomano. Então você vai reparar que tem novos países aqui, olha só aqui a região do Império Austro-Húngaro, ó, tem a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, aqui onde está, né, o Império Alemão, ó, a Polônia aqui, ó, aí divide aqui depois a Prússia, aqui pedaços que eram da Rússia, né, a Polônia, a Lituânia, a Polônia no caso estava com a Alemanha, né, a Letônia, a Estônia. Então, tipo assim, novos países, movimentos nacionalistas, movimentos de independência. Normalmente os vestibulares cobram de vocês não exatamente essas mudanças territoriais, mas assim, essa ideia de que o mundo tem um mapa geopolítico antes da Primeira Guerra Mundial e um mapa depois da Primeira Guerra, depois da Grande Guerra, tá bom? Aqui a França, ó, retomando os territórios dela aqui da Alsácia-Lorena, ó, a Alemanha tinha tomado aqui, né, 1870, depois a França, ó, fazendo um bracinho ali, né? Aí tem a Itália, com as províncias irridentas que ela queria aqui ao norte, tal. Depois vocês olham com calma, olha aqui, ó, a Iugoslávia, ó, todos esses projetos aqui depois, a Iugoslávia. Então tem uma mudança territorial importante no mapa da Europa, tá? Um livro, se você fala assim, César, putz, eu quero um livro, assim, para saber sobre a Primeira Guerra Mundial, os detalhes, é um assunto que me interessa muito, tal. Cara, Mark Ferro, A Grande Guerra, 1914-1918. Esse é um clássico e você comprando ele, você não vai errar, tá? Tá tudo ali. É o básico do básico. Tem muita coisa, né? A Primeira Guerra já é um evento mais pop da nossa cultura até. Tem filmes e tal. Por falar em filmes, queria indicar um para vocês. Tem muitos filmes, tá? Vocês, agora, nesse momento, vocês devem estar falando e me mandando mensagem. Ah, César, tem um também que eu sei. Ô, César, tem o Cavalo de Guerra, tem 1917, tem um monte. Mas esse aqui é muito legal, cara, para entender a ideia dos nacionalismos, tanto de um ponto de vista pessimista quanto de um ponto de vista otimista. Você vai olhar e falar, pô, legal, né, cara? Existe uma esperança ainda, né?
É uma história famosa que tem no Natal do primeiro ano da guerra, em trincheiras onde você tinha ali uma tropa escocesa lutando com o Reino Unido, né? Aí você tinha uma tropa alemã e você tinha uma tropa francesa. Então você tinha 3 trincheiras ali e o pessoal tentando ganhar a posição, o negócio tá travado. E vem o Natal, né? E aí nesse Natal acontece um cessar-fogo histórico. Tiveram outros momentos também, tá? Não foi só esse não, mas o do filme aqui é esse. Tem um cessar-fogo histórico, porque na trincheira dos alemães tinha um cantor de ópera, que era até famoso ali na Alemanha e tal na época. E esse cara tava servindo lá, porque era uma questão de nacionalismo, de honra, então, tipo assim, pessoas importantes também ir pra guerra, né? E aí, cara, nessa noite, eles não estavam atirando, tava lá, mas cada um na sua trincheira, pôr a cabeça para fora, você toma um teco, né, velho? E aí, esse cantor, eles estão comemorando, cada um começa a comemorar em sua trincheira, tomar uma, cantar. Esse cantor alemão começa a cantar Noite Feliz, e aí eles escutam, na trincheira longe lá, um cara da Escócia acompanhando com uma gaita de fólio. E aí aquele negócio, parece que mais gente tá cantando, e aí o cantor sai da trincheira, né, a fita das fitas das fitas. E aí os caras, mano, você vai tomar um tiro, tal, né, falando em alemão, cara, sabe como é que fala chuva em alemão, né? Gottsheim. Aí, a única coisa que você fala em alemão, aí ele levanta cantando e o cara da gaita levanta e a galera meio que vai levantando e aí rola uma confraternização ali, ninguém dá um tiro, chegam os comandantes ali, esses 3 caras no filme, né, estão representados, os caras falam, vamos fazer um cessar-fogo hoje, vamos, mas os caras bebem junto, acende fogueira, troca uma ideia, mostra a foto da família e tal, e isso aconteceu de fato. E aí o que acontece, o mais interessante, né, não é spoiler não, mas assista o filme depois essa galera tem dificuldade de guerrear entre eles, os caras ficam amigos, mano. Então, assim, é uma ideia que mostra o nacionalismo, uma juventude meio paranoica com a guerra, mas mostra também que é possível você encontrar num outro ser humano com um uniforme diferente do seu, com uma bandeira diferente da sua, algo, né, uma essência daquilo que nos faz humano, que nos conectam uns com os outros. E isso acaba gerando tolerância, paz, amizade, coisas bonitas, né? Assista esse filme, vocês vão gostar, chama Feliz Natal. E aí, algumas coisas, ó, eu não vou, vou só avisar, porque aí a gente precisa de uma aula de aprofundamento, né? Senão também vai estendendo, vou me atrasando aqui, mas durante a Primeira Guerra Mundial tem uma declaração importante que é feita na Inglaterra, chama Declaração de Balfour. E essa declaração, tentando angariar ali o apoio da comunidade judaica, promete para os judeus que iriam apoiar o movimento sionista. O movimento sionista é aquele movimento para tentar um Estado judeu lá na região da Palestina, que depois vai virar Israel lá na década de 40, né, em 47. Então aqui já tem uma carta de intenção. A Inglaterra falando, ó, a gente vai ajudar vocês na criação do Estado de vocês. Então pesquisa isso aí, Declaração de Balfour, que é o nome do político. E, cara, o genocídio armênio. Dentro do Império Turco-Otomano, você tinha vários grupos étnicos, né? E você tinha lá os armênios. O Império Turco-Otomano tinha, na sua maioria, muçulmanos. Os armênios eram cristãos ortodoxos, né? Mais influenciados ali pela religião russa. E aí, cara, no fim da guerra, só para resumir, depois a gente pode fazer um vídeo, mas tem um genocídio armênio que vai matar, o pessoal vai falar entre 600 mil e 1 milhão de pessoas. O Império Turco, ao fim da Primeira Guerra Mundial, né, quando desfaz o Império, eles vão perseguir os armênios lá e vão fazer, assim, fuzilar pessoas, prender, tem a Marcha da Morte em direção ao deserto ali da Síria, cara, é horrível essa situação, e recentemente aí o Papa deu até uma cutucada nos caras, falando, ó, vocês têm que assumir aí o genocídio de vocês, né, porque mataram quase 1 milhão de pessoas aí e tá debaixo do pano essa história, então pesquisa aí, genocídio armênio, cara, foi um episódio horrível da história. Numa aula de aprofundamento a gente poderia falar também, aqui eu só estou apresentando os assuntos que a gente pode voltar, tá? Da questão psicológica, cara, do trauma da guerra. O Freud vai escrever sobre a guerra, tem um texto lindo dele, falando, lindo, né? É um texto bonito, falando sobre a guerra. E, cara, essa ideia do progresso batendo de cara com a parede, isso aí tem muito Mary Shelley também, que o Frankenstein, né? Essa ideia da ciência que vai, quando ele, sabe? E o Freud vai analisar
essa questão psicológica da Primeira Guerra Mundial. A gente tem aí o privilégio de, nesse momento, ter um cara que nem o Freud para analisar o que está acontecendo, tá bom? E muitas outras coisas a gente poderia fazer aqui, mas encerramos por aqui, ó. Falamos do conceito de guerra total e de novas dinâmicas sociais, como, por exemplo, a participação das mulheres. O caso específico dos Estados Unidos, entrando em 17 e mudando os rumos da guerra, garantindo a vitória da Entente, né, mas também se beneficiando muito desse processo, com a proposta do Woodrow Wilson nessa questão da paz. Os Estados Unidos não têm essa visão progressista atendida pela Conferência de Paris, um tratado muito duro é imposto à Alemanha, chama Tratado de Versalhes, e aguardem cenas dos próximos capítulos, por isso que eu coloquei ali um ponto de interrogação, né? Nós finalizamos aqui a Primeira Guerra Mundial e a aula 42, mas o que vai rolar? Vai rolar o seguinte, você vai ter uma Alemanha destroçada e um caldo de cultura de revanche muito forte. E essa paz ali da Conferência de Paz de Paris e tal, ela é temporária só. Né? O período entre guerras vai ser um período muito agitado, cheio de coisas acontecendo. A gente vai estudar isso com muita calma e vamos fazer bonitinho. A gente precisa falar do nazismo, do fascismo, de regimes totalitários, e nos dias de hoje a gente precisa entender muito bem esses conceitos para ficar esperto e para não errar também, não falar abobrinha, né? Então é aquelas aulas que a gente não pode errar. Nenhuma aula pode errar, mas tem algumas que você pode errar muito menos, né? Então vem pela frente ainda, galera, uma Primeira Guerra mal resolvida, os regimes totalitários, principalmente o nazismo, o fascismo, mas tem o stalinismo, o franquismo, até o getulismo, o salazarismo e tal. E aí vem, né, tem a crise de 29 para acontecer, tem os Estados Unidos dos anos 30 e aí tem a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas isso só pra frente. Olha o que vai rolar aí. Reconhece alguém nessa foto? Tem alguém familiar aí? Essa é uma foto de militares alemães no final da Primeira Guerra Mundial. Esse cara aqui, ó, a foto tá meio distorcida, estranha, mas esse cara é nada mais, nada menos do que Adolf Hitler. E aí você já sabe o que vai rolar, né? Bom descanso para todo mundo aí, bom café, boa vida, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, fui!